Bom dia, bom dia. Hoje o tempo tá muito frio por aqui, mas o coração tá quentinho. Esse movimento que a gente tem feito para o Congresso tem sido muito lindo, muito mágico e relembra a mim e a Fernanda principalmente a nossa missão, a nossa alegria em poder compartilhar tudo isso. E hoje nós temos mais uma live sensacional por aqui com uma convidada maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer num dos meus cursos de mestrado. Ela é minha aluna de mestrado, ela já é mestre, uma super mestre, também é consteladora familiar e ela tem muito conhecimento dentro do Reiki e dentro das práticas integrativas. E hoje ela vem tratar aqui com a gente, vem compartilhar conosco um pouco sobre o Reiki para cuidados paliativos. Eu não sei vocês já viram por perto aí, mas a minha avó ficou bem mal e ficou acamada por muito tempo. E a gente fazia muito reiki nela para que ela superasse as dores e reiki para toda a família também, para dar um suporte. E foi muito importante naquele momento. Então a Débora vem para trazer luz a esse conhecimento e o quanto que o reiki pode fazer mágica, quanto que o reiki pode ajudar nesse sentido. E ela já chegou, vou chamar a Débora para entrar comigo. Mas eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bom estar com você. Que alegria. Oi, querida. Bom dia, Bom dia. Que alegria estar com desculpa o você. Muito bom. atraso, peguei trânsito hoje, não costumo pegar trânsito, mas hoje teve um imprevisto. Fique tranquila. É Mercúrio retrógrado, tá tudo bem. Ô, Débora, eu vou pedir para você se apresentar. Eu dei uma breve introdução, mas acho que seria legal você falar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho de você. Ok. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra participar desse chamado para o Congresso de Reiki. A minha caminhada com o Reiki foi o que me introduziu dentro das práticas integrativas, foi o que me introduziu nesta carreira integrativa. Há 20 anos, em 2003, eu conheci o Reiki através de uma aplicação de Reiki e eu sou professora de matemática de formação acadêmica e trabalhava na área de seguros, trabalhava numa multinacional, na Mafre Seguros. E aí, através das práticas integrativas, eu acabei, através de uma aplicação, de uma sessão de Reiki, eu acabei conhecendo o Reiki e acabei me envolvendo um pouco mais com isso. E foi o Reiki que me colocou dentro desse caminho. Então, há 20 anos eu trabalho com as práticas. De lá para cá, eu fui fazendo outras formações. Das 29 práticas integrativas, eu tenho formação em 18 delas. Parabéns a Então, Deus. então assim, eu fui. Eu falo que é o bichinho, né? É o bichinho. Picou uma vez, já E era. assim, foi fazendo uma caminhada, assim, eu fui buscando uma coisa me chamava atenção aqui, outra coisa me chamava atenção ali. Não atuo com todas, mas já tive a oportunidade de vivenciar muitas delas. Então, isso também vai me mostrando um caminho que, dentro das práticas integrativas, todas elas têm algo a contribuir, todas elas têm a sua metodologia, a sua forma, mas o caminho, o objetivo é o mesmo, que é trazer, buscar esse equilíbrio ou chegar mais perto dele possível, é buscar o bem-estar, é buscar o conforto, é buscar uma ampliação de consciência, é encontrar um lugar onde eu possa ser eu e não estar no movimento que o externo me propõe. É eu reconhecer os meus sentimentos, as minhas emoções, me apropriar dele e encontrar caminhos de solução. Então, todas essas ferramentas são possíveis a gente fazer esse caminho. Mas o reiki foi uma coisa muito especial, assim. Primeiro porque para mim ele foi a chave mestra, assim, a que abriu a primeira porta.
E a facilidade que a gente tinha de encontrar acesso da forma de fazer reiki. Você não precisa de ferramentas, você não precisa de uma sala, você não precisa de uma maca, você não precisa de uma grande estrutura, você só precisa estar presente. Estar presente, canalizar a energia e aplicar. E com essa presença e com essa facilidade de não precisar de toda essa estrutura, lá no início eu tinha algumas clientes que vinham para o atendimento e conversando sobre isso, elas me pediam, mas eu tenho uma pessoa da família que está muito doente e tal, tu poderia fazer reiki? E antes mesmo de eu fazer o nível 2 que me ensinava a fazer o reiki à distância, eu ia a domicílio fazer, eu ia no hospital fazer, trabalho bastante no hospital. Que legal, que legal. E aí isso começou a me trazer um olhar. Então teve alguns casos assim que foram muito marcantes, assim que foram muito significativos para mim fazer um estudo mais profundo de como eu poderia ser uma ferramenta de ajuda com o Reiki para os cuidados paliativos, para aquelas pessoas que estavam com um diagnóstico ou até mesmo conscientes de que a vida não ficaria por muito tempo. E aí eu comecei a Uhum. perceber que isso estava trazendo um conforto para essas pessoas, sabe? Eu chegava, por vezes eu recebia a notificação, assim, a informação de um familiar que, hoje tu vem no hospital porque fulano está muito agitado. Quando eu batia na porta e dizia com licença, quando a pessoa ouvia a minha voz, a pessoa já se acalmava, assim, mesmo não Ai, que estando consciente lindo. do corpo, sabe? E isso é um feedback que eu recebia dos familiares. É impressionante, Débora, quando começa a chegar a hora de tu chegar, a pessoa já começa a se acalmar, ela já começa a ficar mais tranquila. E aí, mesmo não sendo em casos terminais, porque o cuidado paliativo, ele não é só para quem está na finaleira da vida, não Não, é só para não. quem está com os dias contados, como a gente diz assim, ou para quem foi abandonado pelos recursos da medicina. É para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, paliativo, vem do termo palhar, que significa manto, que significa cuidado, que significa proteção, que significa abrigo, no nosso dicionário. Então, paliativo é um cuidado. E, e aí a gente pode cuidar através do reiki em qualquer fase da vida, dentro de uma situação difícil, quando a pessoa está passando por um processo de luto, ela pode estar requerendo um cuidado paliativo. Quando ela está fazendo uma transição de carreira, ela pode estar necessitando de um cuidado paliativo. Então, o paliativo ainda é um termo que assusta um pouco as pessoas, porque tem a ideia de que é só para quem está morrendo. E não necessariamente. Toda vez que você tem algo que está precisando ser transformado, uma ideia que está morrendo, um trabalho que está morrendo, um relacionamento que está morrendo e que você precisa de um apoio para passar por aquele momento, isso requer um cuidado paliativo. E, Olha que e aí, interessante, nem eu sabia, eu não tinha essa consciência. então a gente fica muito preso a termos, a gente fica muito preso a ideias, a tabus, e pouco se fala sobre isso. É Então, verdade. ter esse cuidado, ter essa atenção também, por vezes, requer uma orientação especial da forma como você trata, a forma como você se interage com as pessoas, o tipo de comunicação que você usa. Então, trabalhar dentro de uma ideia de cuidar de quem está precisando um manto, um abrigo, um cuidado, Sim. também requer uma linha de comunicação específica. E aí a gente pode cuidar também através das palavras, né? A forma de trabalhar com o reiki é muito linda, porque ele nos oferece todas essas oportunidades. A gente consegue fazer reiki meditando, a gente consegue fazer reiki com transmissão pelos olhos, a gente consegue fazer uma respiração luminosa com o reiki, a gente consegue. O reiki nos abre todas essas portas. Então, ele facilita para que qualquer pessoa possa receber o reiki. Não existe
Não existe uma limitação. A limitação de você conseguir aplicar o reiki nesses casos é que eu respeito muito. E aí, até já conversei contigo em alguns momentos que a gente teve a oportunidade dentro do curso de mestrado sobre algumas crenças, sobre aplicar o reiki em quem não quer o reiki. Isso é uma coisa que eu respeito muito. Então, Com certeza. por vezes eu fui chamada num hospital ai, a minha mãe tá com um prognóstico bem ruim, o médico deu tipo 2 semanas de vida, ela já tá perdendo um pouco a consciência, a respiração já tá ficando difícil. Tu viria fazer reiki nela para ela poder fazer uma passagem? Aí a primeira coisa que eu pergunto, no que tua mãe acreditava? Porque por vezes esse é um desejo do filho querer ajudar a mãe, mas e a mãe? Ela não está consciente. Ah, minha mãe nunca acreditou nessas coisas. Então, o que eu faria lá naquele momento? Né? Não seria uma Pois é. violência no momento em que ela não está podendo se manifestar, eu ir lá com toda a minha boa vontade, confiando nessa energia de luz, aplicar reiki nela, sendo que isso foi uma coisa que bateu de frente com toda a vivência dela, com todo o tempo que ela viveu. Então, por vezes eu chamava a pessoa e dizia, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer reiki para você acalmar o teu coração, para você confiar naquilo que a tua mãe acreditava, para te honrar esse momento de passagem da tua mãe, só segura na mão dela para que você fique calmo, então vamos fazer reiki em você, já que você confia no reiki, né? Olha que lindo. Por vezes acontecia da pessoa dizer, não, a minha mãe era mestre em reiki, a minha mãe gostava de reiki, a minha mãe ia no centro espírita, tomava passe. Então isso me dava a tranquilidade de que era uma pessoa que estava conectada com isso. Então mesmo que ela não tenha consciência, eu vou até lá e aplico o reiki nela. Então isso é uma coisa assim que talvez seja uma crença, né? Mas eu respeito muito esse limite. Para não ultrapassar ele no momento em que a pessoa não está em condições de dizer não, eu não quero isso daí, ou, Não, é né, ou respeitar sim, eu o quero. livre-arbítrio. Se Exato. você sabe já de antemão, é o que eu falo. Eu também não aplico reiki em quem não quer, quem não gosta, não fala, ó, eu não quero. Pra que você vai fazer? É a mesma coisa, a gente sempre fala isso, né? Você não enfia agulha de acupuntura em quem não quer, né? A pessoa não vai deixar. A mesma coisa também a gente tem que ter esse limite com o reiki, né? A acupuntura, e pegando esse teu gancho, assim, é interessante porque quando se trata de um procedimento onde a pessoa tem que estar junto, tem que estar presente, é uma situação. Agora, por vezes, eu soube que a mãe da Gabi tá passando lá por um momento difícil, vou me atracar aqui, mandar. Me atracar no termo gaúcho. Vou me Aham. movimentar. Desculpa, esqueci que eu tava na live. Eu vou me Não, movimentar, tranquilo. eu vou me movimentar aqui para fazer reiki à distância. Eu nem sei, nem sei se a mãe da Gabi gostaria de receber. Então, às vezes, a pessoa fica tão empolgada, e eu passei por essa fase, sabe, Gabi? Lá no começo, o reiki me fez tão bem, o reiki me trouxe tantos benefícios que eu queria sair distribuindo, eu queria trazer todas as pessoas que eu amava, meu grupo de amigas, as pessoas da minha família, para dentro desse universo. E a minha primeira Quem mestre em reiki, nunca? Quem e a nunca? minha primeira mestre em reiki, ela me botou esse freio, assim, sabe? Ela disse, Débora, esse é um momento teu, é o momento de você fazer experiência com o reiki, é o momento de você viver o reiki. Reiki é um chamado, e é um chamado que a pessoa precisa estar pronta para receber. Então, não tem nada de errado com quem não quer o chamado nesse momento. Então, a gente também faz parte do reiki, quando a gente aprende sobre o reiki, usar o reiki para acalmar esse fluxo de ansiedade, de empolgação, da gente poder respeitar esse movimento no outro. O reiki é o meu momento, não é o momento do outro ainda. E o fato de a gente conseguir aplicar o reiki à distância, por vezes, é, faz com que a gente rompa esse limite, ultrapasse esse limite e acabe invadindo um espaço energético que nós não tivemos a permissão para entrar. Então, eu respeito muito esse princípio, esse preceito do reiki de
fazer reiki em quem quer reiki. Então, vejo, às vezes, a aplicação de reiki à distância na internet para pessoas que precisam. Por vezes, a gente tem grupos que a gente vai ao hospital e pratica reiki. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho essa permissão, durante a pandemia, isso tudo ficou suspenso. E agora a gente está tendo uma certa dificuldade para voltar com esse movimento para com os pacientes. Mas uma coisa que eu faço é quando eu chego, quando eu tenho essa permissão, entrar no quarto da pessoa e normalmente são leitos coletivos, porque esse é um trabalho que a gente desenvolve voluntário, né? E eu entro e pergunto, a pessoa não sabe o que é, eu explico para ela e se ela disser, ah, não, acho que não, eu super respeito, sabe? Claro, claro. Então, o fato da gente fazer a distância, às vezes sabe que tem uma pessoa lá que está precisando e até que não seja solicitado, eu me coloco disponível. Olha, tem esta ferramenta que ela pode auxiliar. Mas até que eu não seja solicitada e tenha o ok, eu evito de ultrapassar esse limite. E o trabalho com o reiki em pacientes que estão com doença severa é muito lindo, porque é lindo no sentido do trabalho com o reiki, né? Claro, claro. Porque quando a pessoa ela recebe um diagnóstico, ela perde o chão, assim. E às vezes não precisa nem ser um diagnóstico de uma doença que não tem cura, mas só uma doença que ameaça o seguir da vida, né? O continuar da vida. E ela perde realmente o chão, ela se sente frágil e aí começa uma busca desenfreada por recursos. Pessoas que, por vezes, só viram a medicina como um recurso, de repente começam a abrir espaço para outras possibilidades. E às vezes eu gosto de enxergar desse jeito que a doença ela não vem para te maltratar, para te massacrar ou para botar um fim na tua existência. Ela vem para te ensinar algo. O fim da existência é algo que vai chegar com ou sem um diagnóstico. O diagnóstico, por vezes, ele te traz um sofrimento. E um sofrimento que tu vai encontrar repouso naquilo que tu te conecta, naquilo que tu acredita. Se tu acredita que orações podem aliviar o teu sofrimento, faça orações. Se tu acredita que reiki vai aliviar o teu sofrimento, então a gente faz reiki. Mas a doença, ela vem para te trazer recados. E aí, Eu o que eu... sempre falo, desculpa, Débora, Pode falar. eu sempre falo que a doença é amiga. Eu sempre falo, sabe, quando alguém tá, né, até aqui em casa mesmo, com tudo que é quando alguém fica doente, eu sempre falo, a doença é uma amiga, né? Até em todos os momentos em que eu também tive doente. Eu falo, o que que essa doença quer me ensinar? Ela é um mestre, tá me mostrando que alguma coisa não tá legal dentro da vida, dentro das minhas escolhas. Então, eu parto sempre para esse olhar, assim, quanto que a gente pode aprender com a nossa doença e mudar. Meu marido ficou doente ano passado, gravemente, ele teve uma necrose na E cabeça do tem... fêmur. Opa, cortou aqui. Tá cortando, Cortou. é. E, e foi graças a essa doença que ele teve uma mudança de vida. Depois que essa doença veio, ele mudou o olhar para a vida dele em todos os níveis. Ele começou a se cuidar. Ele foi curado milagrosamente, sem fazer cirurgia nenhuma. Recebendo muito reiki, com autorização que ele deixou. E não só reiki, mas outras orações, enfim. E isso foi uma grande chave na vida dele, como acontece na vida de muita gente, né? Tô Para aquelas cortando? pessoas... Eu tô cortando. Tá, eu não sei se é a minha Tô. internet... Peraí. Tô cortando muito aí pra você? Tá cortando. Melhorou? Tá cortando? Melhorou ou não? Vamos tentar. Vamos fazer o teste. Vamos. Eu penso, eu sinto muito dessa forma também, sabe?
E às vezes, não digo que a doença seja uma amiga, de fato, assim, alguém com quem eu quero conviver, né? Mas por um tempo é Aham. necessário, por um tempo é necessário. E aí o que que acontece? Tem um poema do Rumi, Rumi é um poeta que viveu lá no século XI, XII, XIII, uma coisa assim, no início dos tempos lá. E que eu gosto muito que ele chama Casa de Hóspede. E por vezes eu acabo citando esse poema, ele está sempre me permeando assim. E Casa de Hóspede diz: dá a tua melhor poltrona ao que chega no dia, né? Cuida bem daquilo que chega. E se nesse momento eu recebo um convite para olhar para a minha saúde, um convite para cuidar mais da saúde, então eu preciso botar ela na minha poltrona de honra, eu preciso entregar a ela o que eu tenho de melhor, porque ela está vindo me dar um recado muito valioso. E o custo desse recado é muito alto. Então, ter esse diálogo com o sintoma, na verdade, é um caminho de cura. Muitas vezes esse sintoma ele vem e essas queixas e a doença aparece justamente para nos colocar na nossa missão de vida, para nos conectar com a nossa espiritualidade, para nos reatar laços, para que a gente possa. Tá me ouvindo, Gabi? Eu acho que travou. Mas enfim, para Siga, tá? para Siga. gente, Se eu estiver travando, pode seguir. ok, para gente poder refazer conexões de relacionamentos também, né? Outro dia eu tive o contato com uma pessoa, um cliente, que estava passando por uma situação bastante difícil com o pai, e aí uma pergunta que eu fiz, né? O que que teu pai gostava? E o pai estava doente, estava na CTI. Eu disse: o que teu pai gostava? Meu pai gostava de ver a família reunida. E agora que ele está na CTI, como está a família? Está todo mundo reunido. Eu disse: então, Olha só. tem um propósito. E então, ele disse: a família não se reunia há muito tempo, todos os filhos juntos e tal. Há muito tempo a gente não conseguia isso, porque, claro, todo mundo tem seus compromissos, cada um tem a sua rotina. E um ia lá, o outro ia lá, mas todos juntos não conseguiam se encontrar. Eu disse: olha para isso, né? Tem um recado ali. Talvez foi esse o jeito que ele se colocou a serviço de uma doença que pôde reunir, era o desejo dele, né? E assim tem números e relatos assim de situações aonde a gente consegue observar o quanto a comorbidade ou a doença vem para fazer uma mudança dentro daquele sistema, dentro daqueles hábitos, dentro daquela rotina. E o reiki nesta hora, ele chega como uma chuva de luz, assim. Eu percebo muito isso, que ele chega assim para clarear a mente, para acalmar o coração, para trazer um conforto, bem-estar. O que eu mais escuto não queria que essa sessão terminasse. Eu queria que essa sessão continuasse. Eu queria estar nesta energia por mais tempo, não só o tempo da sessão. Tanto nos pacientes que estão internados, quanto naqueles que estão em casas. Tem duas casas de acolhimento aqui de câncer que eu trabalho, faço reiki de forma voluntária por vez, e a gente escuta o mesmo feedback. Então, alívio de sintomas de quimioterapia, que são os mais visíveis e são os mais catalogados dentro daquilo que o reiki pode oferecer como recursos, né? A ausência, a eliminação de náuseas, de mal-estar, de vômito, recuperação de sono. Então, a frequência da aplicação, nesses casos, a aplicação do reiki, ela vem trazendo, vem nos ofertando esses feedbacks assim com muita frequência. E o reiki não tem contraindicação nenhuma de que a pessoa está prestes a fazer uma cirurgia ou não, a pessoa está fazendo quimioterapia ou não, ela está tomando essa ou aquela medicação para dormir ou não. Enfim, o reiki é um das práticas integrativas, das terapias holísticas que eu conheço, é a terapia mais amorosa que existe.
é a que mais conforta. O reiki é como se tu pegasse aquela pessoa enferma, falando de pessoas que estão em cuidados paliativos, tu pegasse aquela pessoa que está precisando daquele cuidado, daquele abrigo, e colocasse no colo, assim, tu embalasse como se fosse um colo de mãe. Então, esse é o feedback que eu recebo nesses 20 anos que eu trabalho com reiki, nesse período que eu atendo pessoas com enfermidades, assim, com doenças. E é, É isso mesmo, Débora. É a mesma coisa que eu sinto. Quando eu tô fazendo reiki em alguém, a sensação que eu tenho mesmo é que essa pessoa está sendo cuidada como se uma mãe estivesse pegando no colo. É linda, assim, a sensação que vem. E o quanto que essa pessoa, ela fica bem, ela fica mais tranquila mesmo. Eu já também atendi pacientes em estados muito graves, assim, e que tinham acabado de receber diagnósticos muito duros. E quanto que aquilo, quanto uma sessão de reiki, as sessões em si, melhoravam até a maneira como essa pessoa encarava essa doença. Então mudava totalmente. Então às vezes ela estava super na negação e aí ela começa a se abrir para a vida, para outros olhares, abrir até para a esperança de procurar tratamentos diferentes daquilo que ela está muito fixada, né? Então, o quanto que o reiki é importante nesse momento que é tão difícil aí, até para a pessoa decidir que caminho seguir. E aí você vai, faz uma, duas, três sessões de reiki e a pessoa começa a ter uma busca diferente, ela vai buscar outros caminhos. Isso é muito lindo de ver. e o interessante também, que é muito interessante falar para quem não conhece o reiki, para quem está começando nessa caminhada do reiki, para quem já é um reikiano, é sobre a questão da cura. Por vezes a gente acredita e por vezes a gente é solicitado. Ah, eu recebi um diagnóstico de algo severo. Reiki cura. Sim, o reiki cura, mas cura o quê? O que é a cura? Quais as dimensões que a cura tem? E entendendo que a nossa existência ela é composta de um corpo físico, um corpo emocional, um corpo etéreo, um corpo mental, um corpo espiritual. A nossa existência, ela não é só isso que a gente está vendo aqui e órgãos por onde circula sangue. Vai muito além disso. A nossa existência é um conjunto de todos esses corpos. E por vezes é o corpo mental que está adoecido. Por vezes, o corpo físico é a manifestação de todos esses outros corpos na vida. Então, às vezes, é o corpo emocional que está doente, mas é o corpo físico que conta para o mundo que esse corpo emocional está doente. E aí, quando a gente fala em reiki cura, a cura através do reiki, quando as pessoas recebem um diagnóstico e elas vêm em busca desta cura, por vezes se abrindo para esse universo espiritual, energético e buscando reiki, elas imaginam que o reiki vai lá e vai curar uma hepatite, que vai curar um câncer, que vai curar as células. Pode acontecer a nível físico, sim. Mas vamos entender que a vida ela é finita. Então, com ou sem o diagnóstico, a vida vai acabar. Por vezes, a doença é que faz esse processo de nos encaminharmos para o fim da vida. Cada um tem a sua caminhada e o seu destino. Alguns têm destinos mais difíceis, outros não. Então, Débora, qual a validade de fazer reiki numa pessoa que tem um prognóstico de morrer em 2 ou 3 dias? Vai curar? Vai tirar ela daquela situação? Aí depende muito do ponto de vista de cura. Cura sempre. Tirar ela da situação, talvez não. Mas o que que cura? Por vezes o reiki cura a forma como aquela pessoa se relaciona com os seus entes queridos naquele momento derradeiro, prestes a fazer uma passagem, ela consegue curar um relacionamento. Por vezes, através do reiki, ela consegue perdoar. Por vezes, através do reiki, ela consegue pedir perdão. Por vezes, através do reiki, ela consegue ter clareza de que algo funciona além do que ela conhecia na vida como um tratamento médico, né? Tem um tratamento da ciência, comprovadamente cientificamente comprovado pela ciência como uma medicação, então tem algo além daquela medicação que pode ser usado. Por vezes a pessoa, através do reiki, ela tem clareza de que
ela se cobrou uma vida inteira de coisas que ela não pôde fazer e naquele momento ela consegue aceitar que estava tudo certo, que ela deu o melhor dela, isso também é cura. Então, dentro do trabalho com pessoas que estão bastante enfermas ou que até têm um prognóstico de fim de vida próximo, é, a cura acontece em outras dimensões. Ela acontece não no corpo físico, não na regeneração de órgãos físicos especificamente, mas também na questão, principalmente no corpo espiritual, no corpo mental, no corpo energético. Então, muitas vezes a gente escuta a cura como sendo algo somente físico e vai para além do físico, né? Quem é praticante de Reiki, quem já recebeu o Reiki, sabe que o corpo físico ele tem o benefício do Reiki como uma consequência, mas a cura maior acontece em outra dimensão. Até porque a gente não acaba aqui, né? A gente é energia, energia sem fim. Então, tudo que a gente tem passado aqui, na minha crença, a gente segue com essa energia, a gente vai voltar depois de outra maneira. E tudo isso que a gente experimenta e é curado aqui, isso vai para uma próxima existência, no que eu acredito, né? Então, e mesmo até essa libertação, né, Dé? Quando você fala de cura em nível mental, emocional, é se libertar mesmo de todos os pesos e fardos. Eu acho que aqui o Reiki ajuda muito nesse processo final mesmo, como você disse, de pedir perdão, de perdoar, de se libertar de tantos pesos que a gente às vezes carrega de graça. E aí você vai lá e a pessoa tem a oportunidade de liberar tudo isso. Porque não é, eu nem acredito que é o Reiki que cura, ele traz só uma clareza e uma frequência muito alta para que essa pessoa consiga se entregar aí os processos da vida para seguir depois num outro nível. É assim que eu vejo. Sim, eu concordo. Também tenho essa crença de que aqui é uma passagem, mas é uma passagem muito valiosa, Gabi. É uma Sim, passagem que com precisa ser certeza. honrada. Então, Uhum. muitas vezes nos treinamentos de Reiki, nos cursos de Reiki, eu recebo pessoas que têm essa esperança da próxima vida. Elas chegam para fazer Reiki para que na próxima vida. Então, por vezes as pessoas ficam na expectativa de uma vida que não está acontecendo. E esses recursos estão chegando nessa vida. Por algum motivo, nós estamos aqui experimentando isso. E esta passagem, embora a gente sabe que a gente vem de outras vidas, a gente acredita que vem de outras vidas e que existirão novas vidas para que a gente possa viver, estar aqui é um privilégio. Dentro da psicoterapia reencarnacionista, a gente compreende que há um merecimento estar aqui. Tem algo muito valioso que eu fiz para poder estar aqui. Então, eu preciso zelar por essa minha estada aqui. Eu preciso honrar por essa minha estada aqui. E eu preciso viver essa minha estada aqui com conforto, com bem-estar, que é algo desse merecimento, dessa presença, até o último minuto. Então, dentro desse processo do cuidado para quem está em fim de vida, também tem o fato de ausência de dor, de não sofrer, de ter o bem-estar, porque essa existência é preciosa. Essa existência Concordo. precisa ser cuidada, porque por vezes a gente entra nessa onda, e eu já passei por essa fase também, de ficar imaginando como seria a próxima vida. Gente, eu não estou na próxima vida, eu estou aqui agora. É esse é o Que momento. privilégio, É né? é Poder essa fazer vida que eu diferença tenho que agora. cuidar. Se eu tenho que fazer atividade física, é porque eu tenho que preservar este corpo nessa vida. Eu não sei se eu vou ter esse merecimento novamente e quando que eu vou ter esse merecimento de novo, se eu vou ter ele novamente. Então Que lindo, é isso mesmo. é nesse lugar. E o reiki é uma ferramenta que vem me ajudar a colocar os pés no chão. Então, a gente faz o reiki de uma forma a se conectar com energias mais elevadas, que são energias que a gente capta através do chakra coronário, mas também essa energia flui até as profundezas da Terra, que são as energias que a gente conecta com o chakra básico. Então, a gente é o ponto, nós somos o ponto de equilíbrio. Cada vez que eu falo isso, eu me lembro do Kanji do Reiki, que ele nos Uhum. conecta, é o que tem no céu
com o que tem na Terra, com o que tem de mais precioso, de energia mais poderosa no céu, com as riquezas mais lindas e poderosas da Terra, e nós somos essa ponta de equilíbrio. Nós estamos alinhados com essas duas energias. Então, é tanto céu quanto terra. Então, a É isso mesmo. espiritualidade é importante, confiar nessa força maior dessas energias, quando a gente precisa, quando a gente está passando por um processo onde a gente requer um determinado nível de cura, seja ele espiritual, físico, mental, emocional, quanto corpo. Então, cuidar do corpo dessa existência, cuidar dos sintomas, olhar com amor para isso. Teve um treinamento que eu fiz num curso com uma médica paliativista, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala muito isso. Ela disse, as pessoas dizem que fazer academia é chatinho. Chatinho é tu usar fralda geriátrica quando tua musculatura não conseguir mais segurar. Isso é chatinho, tu ter que se privar de ir em lugares que você gosta, por conta de que teu corpo físico não tá dando conta de manter o básico para que a tua existência seja confortável. Então, cuidar deste corpo para que ele fique confortável para eu viver até o último minuto de vida é uma responsabilidade minha, é uma obrigação. Eu fiz esse acordo no mundo espiritual quando eu recebi esta oportunidade, eu vou cuidar. Então, quando a gente abandona esse cuidado também com o nosso corpo físico, a gente também pode utilizar o reiki como uma forma de nos resgatar para esse cuidado, de nos trazer clareza. Por que desta autossabotagem? Por que que eu não estou cuidando do meu corpo? Então, o reiki, ele consegue, dentro daquilo que eu consigo praticar e que eu consigo observar todas essas dimensões. Que lindo isso. Você estava falando, eu estava bem pensando na minha mãe, porque faz 1000 anos que eu tô falando para ela, mãe, tem que ir pra academia, tem que fazer musculação, e ela se sabota todo dia. Eu vou mandar para ela, porque é isso. É a responsabilidade por esse corpo físico até o momento que ela tiver que ficar aqui. Então, não só ela, né? A gente se negligencia muito, às vezes, comendo besteira, não cuidando, não zelando do nosso corpo. Eu tô nessa fase aqui com as minhas filhas, ensinando para ela para elas o quanto que é importante e o quanto que o nosso corpo físico é sagrado. E é bem interessante você falar isso, porque às vezes a gente não tem essa consciência. A gente acha que é oba-oba, tudo bem, e não tem consequência. Eu falo que hoje a gente está jovem, elas são crianças, isso não aparece nada, doença não vem agora, mas vem depois. Eu vi minha avó acamada, né? E também era uma pessoa que não tinha esse cuidado com o corpo e tal. Se ela tivesse tido esse cuidado, talvez, será que ela não tivesse se recuperado, voltasse a andar? Então, tudo isso a gente tem que plantar semente agora, acredito. Não é só no fim da vida que a gente tem que ir atrás, na hora que a água bate na bunda, como diz, né? É agora mesmo, é cuidar já. E ter essa consciência desde cedo, eu acho que é um divisor de águas mesmo, né, Débora? Essa informação, essa oportunidade de saber sobre isso é um privilégio da nossa geração, é um privilégio de quem está vivendo aqui hoje, nesse momento. Toda essa tecnologia que a gente tem disponível, a gente está se comunicando aqui com o mundo. Eu e você estamos tendo uma conversa, mas tem uma porção de gente no mundo inteiro que pode ter acesso a isso, Isso. né? Então, isso é uma facilidade que está sendo proposta agora, no momento presente, não foi sempre assim. Então, por vezes, as nossas ancestrais tiveram aquele destino da forma que foi por conta dessa falta de informação. Mas a responsabilidade que nós temos com a informação, ela se torna muito maior. Eu não posso culpar minha mãe de não fazer atividade física, não poderia ter culpado ela se naquele momento ela não sabia do quanto era valioso fazer uma atividade física Sim, com para evitar um certeza. infarto, por exemplo, né? Mas eu tenho essa informação. Então, quando a informação chega, quando a consciência chega, vem junto um pacote de responsabilidade. O que você vai fazer com isso? Né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa, que eu comecei a entender sobre dietoterapia, eu, cada vez por exemplo, eu não consigo mais sentar num shopping e comer uma comida de shopping. Eu olho Uhum. para aquelas barraquinhas, para aqueles restaurantes dentro do shopping, não tem nada ali que me atraia
com nutrientes energéticos. E o meu corpo me pergunta. Parece que eu escuto ele gritando. Aí não, verdade, você vai botar isso para dentro. É como se meu estômago estivesse dizendo: tu vai fazer isso com a gente, tu vai colocar esse negócio para dentro, sabe? Olha só, que Então interessante. assim, quanta energia esse corpo vai ter que gastar para poder processar um lanche gorduroso como um sanduíche, sei lá eu das quantas, não vou citar marcas aqui, né? Mas enfim, entendendo que aquilo que cair no meu estômago vai se transformar em sangue, e esse sangue é que vai abastecer com nutrientes as minhas células. Ok, se eu como maçã, meu sangue é base de substâncias de maçã. Se tem uma vitamina lá, é aquela vitamina que vai estar no meu sangue. Mas e se eu como uma fritura, um alimento quimicamente processado, um conservante, o meu sangue vai ter aquele conservante. E eu quero nutrir as minhas células e quero ter um corpo saudável? Então, não é como eu quero, é como eu estou cuidando disso. É isso Então, mesmo. às vezes, a doença surge por conta de hábitos que a gente tem, nocivos, e quando a pessoa se vê, outro termo gaúcho, não mata sem cachorro, ela acaba abrindo espaço para recursos valiosos como o reiki. No momento que, apesar de uma doença, ela começa a receber o reiki, ela começa a aprender sobre esse autorrespeito. Quando tu vai se alimentar, tu vai olhar para o alimento e vai dizer quanto de energia meu corpo vai gastar para poder processar isso e eliminar aquilo que não precisa. Tu faz uma escolha na hora se tu quer ou não colocar aquilo ali para dentro, sabe? Então é uma responsabilidade que vem com a E é um informação. treino, e é um treino, né, É Dé? Porque a mudança a de gente não está hábito. acostumado a fazer isso. A gente vive tanto no automático, que é uma informação que para mim foi bem legal, porque você fala mesmo com a comida, e ali você tem um momento de presença para você fazer escolha, né? A nossa vida, o nosso destino é construído com as escolhas que a gente faz hoje. Então Quem, é bem interessante essa visão. quem já não tomou um espumante, uma cervejinha a mais e no dia seguinte passou mal do fígado? Quem comeu Pois é. um churrasco, uma feijoada e no dia seguinte passou o dia inteiro com dor de cabeça? Quem nunca? Isso é do humano. Uhum. Tá, aprendi, deu ruim, né? Vou fazer de novo para quê? Né? Exato, Daquela forma que eu exato. fiz. Ah, eu comi além da conta. Ok, então da próxima vez come menos, come a porção que teu corpo necessita, né? E isso é uma responsabilidade e na medida em que o sintoma vai aparecendo, a gente vai aprendendo. Se nós estivermos conectados, se nós É estivermos isso. presentes. Então, o reiki, ele tem esse poder de nos trazer para essa presença. A prática constante do reiki, para quem é reikiano, a autoaplicação, para quem não é reikiano, receber reiki com uma determinada frequência, faz com que essa presença fique vívida, faz com que essa presença fique constante, faz com que essa presença fique clara. E aí a gente está sempre percebendo o que está passando do limite e o que, que não está passando do limite. Porque a nossa energia, talvez, o nosso espírito, não tenha um limite, não tenha uma borda. Mas o nosso corpo tem. O nosso corpo tem um limite. E tem um momento em que ele não dá conta. Tem um momento em que a gente ultrapassa esse limite. E o reiki é uma excelente ferramenta para a gente ter clareza dos limites que a gente ultrapassou. Não para que essa clareza nos traga para uma culpa. Ah, eu não devia. Não. É, eu gosto de lembrar que a criança é que fica achando culpados, né? Ah, a culpa foi do fulano que me levou para feijoada. A culpa foi da cervejinha, a culpa foi da azeitona, né? Não, a responsabilidade foi minha, eu disse sim para aquilo, né? Esse é o papel do adulto. A criança, quando cresce, ela diz: caramba, eu fiz essa meleca, agora eu vou ter que limpar essa meleca, né? Então, vou aprender que não se faz mais. Então, isso também é um adultecer emocional, é um adultecer espiritual, quando a gente assume essa responsabilidade. Maravilhoso, Débora. É isso mesmo. Isso eu falo que é você ganhar a consciência.
Quando você ganha consciência, é o que você disse, a escolha está nas suas mãos, né? Então, não tem culpado, não tem mamãe, não tem papai, não tem ninguém. É você mesmo que está escolhendo ali na hora, sempre, todo dia. Tem uma seguidora aqui que ela está falando aqui nos comentários, eu faço atividade física para não ter que depender de outros para limpar o meu popô na minha velhice. E eu vou te dizer assim que a atividade física, ela não garante que tu não vai precisar alguém para limpar o teu popô na velhice, né? A atividade física, ela te dá um condicionamento corporal para que você se recupere mais rapidamente caso alguma coisa aconteça. Então, o fato de eu fazer atividade física nos meus 50, nos meus 60, nos meus 70, não me garante que aos 80 eu não vá sofrer um acidente, cair, quebrar um braço, uma perna, uma coisa, e não vá precisar de ajuda. O que acontece se eu tenho um corpo forte? Eu tenho um corpo que foi trabalhado, que foi cuidado. Esse corpo ele vai se recuperar mais fácil e essa dependência de alguém para me ajudar vai ser num curto prazo de tempo, não vai ser num tempo tão prolongado. A questão de eu não cuidar previamente me coloca numa situação talvez de permanência de cuidados de terceiros. Então, mesmo a gente tomando todos os cuidados com o corpo físico, ainda assim, situações adversas podem acontecer. Situações externas podem acontecer. A questão aqui, não é nem se faz ou não atividade física. A questão é como a gente olha para a nossa existência e como a gente cuida da nossa existência. Qual a responsabilidade que a gente tem sobre este veículo que está nos colocando nessa existência, né? Porque essa existência é muito preciosa. Então, para que o nosso espírito, para que a nossa energia cumpra com a sua missão aqui na Terra, nós precisamos deste veículo. Então, se eu saboto esse veículo ele dura menos tempo, talvez não dê tempo de eu cumprir minha missão. E aí vem os karmas, né? A gente vai acumulando para quem acredita, né? Nesse tanto de karma que a gente precisa de outros momentos para poder resolver. E o cuidado diante de uma doença, o cuidado com o reiki diante de um sintoma, de um diagnóstico, ele traz essa consciência. O reiki tem essa capacidade de trazer esta consciência e a pessoa, a partir daquele diagnóstico, ela tem posturas de vida diferentes. A grande maioria, pelo menos, consegue ter posturas de vida diferentes. E aí Maravilhoso. vem os chamados milagres, né? Algo aconteceu e é realmente um milagre. Estar aqui é um milagre, acordar todos os dias de manhã é um milagre. Sair ileso de um trânsito é um milagre. A gente vê tanta coisa acontecer, né? Com certeza. Hoje estava bem refletindo sobre isso, né? Com essa tragédia que aconteceu aí do avião que caiu aqui em Vinhedo, enfim, e quanto que o dom da vida ele é precioso, e quanto que a gente não sabe mesmo, e a gente fica negligenciando, a gente perde tanto tempo com besteira, e a gente deixa para fazer depois aquilo que a gente poderia fazer hoje mesmo, naquele momento, a gente não sabe, né? Se vai ter o minuto seguinte. E a gente olhar para a vida mesmo com esse olhar precioso, e mesmo diante de um diagnóstico a gente ter esse respaldo, acho que do reiki, até de você receber um reiki, para te trazer consciência do que eu posso fazer ainda nesse, talvez seja um diagnóstico fatal, o que eu posso fazer dentro desse período para desenvolver aquilo que eu vim, trazer a missão mesmo que eu vim trazer, dar o meu melhor aqui. Então é muito lindo a gente refletir sobre isso. E não é sempre que a gente faz, né? Normalmente a gente não olha para esse momento da vida. A gente não pensa, nunca, É porque o que falar de pode morte acontecer. ainda é tabu, né? É tabu. Por vezes a gente escuta que falar de morte atrai morte. A morte é a única coisa que a gente faz sem precisar aprender a fazer. Né? É Ninguém isso. deixa de morrer Isso. porque não fez o curso, porque não passou na prova, porque tu nasceu, tu vai morrer. Né? A É questão é isso o que mesmo. você faz no intervalo com o teu corpo, com a tua vida. Isso tem consequências. O que você faz no intervalo entre o nascer e o morrer? E aí, quando a gente fala, quando a gente traz à tona essa questão de que a vida é finita,
e por vezes tem pessoas que não gostam de entender dessa forma, isso assusta e as pessoas preferem a negação. Então, exatamente, se você tem essa consciência de que você pode não acordar vivo, você não vai se despedir, você não vai passar a noite brigada com teu filho. Você vai dizer, ó, É não isso. concordo com o que tu fez, não gostei do que tu fez, mas eu te amo. É Então, isso. se der ruim no dia seguinte, pelo menos a pessoa vai lembrar desse amor que tu sente por ela e morre quem não é lembrado, né? Quem fica esquecido. Então, essa questão E eu, de existência aqui na Terra, ela tem essa condição de finitude. Tudo na natureza, né? Tem árvores centenárias, mas um dia vão morrer. Tudo na natureza tem um ciclo. E a vida humana também ela tem um ciclo. Quando a gente toma consciência desse ciclo, a gente assume uma responsabilidade com o fato de ainda estar dentro desse ciclo. A gente tem uma postura diferente na vida acerca de estar dentro desse ciclo. E aí a gente passa a preservar um pouco mais a vida, essa existência. isso mesmo, né? Ai, quanta coisa linda, lindo. É isso mesmo. E até a Lucilena Galvão, uma filósofa, ela fala muito pra gente eventualmente visitar o nosso velório, né? Ela diz, tenta visitar o seu velório. O que que as pessoas falam sobre você? O que legado você deixou? Ou como é que você, o que que você deixou no mundo? Qual o rastro que você deixou? Como você seria Você lembrado, honrou né? essas como você seria lembrado? Você honrou a sua existência? E de vez em quando eu me pego fazendo esse exercício e ele é muito bom para trazer consciência para a gente de que caminho a gente, que escolha estamos fazendo. O que será que que me falta fazer no dia a dia? Ou o que será que eu posso mudar em mim para deixar esse legado diferente, um legado bonito, um legado que jamais será esquecido, como você disse, né? Quem morre é quem foi esquecido. E nesse trabalho de cuidar de pessoas enfermas, assim, que estão acometidas por doença com o reiki, a gente escuta muita coisa nesse sentido, sabe? E é o que a gente escuta das pessoas. Por isso que eu digo que às vezes não, a gente precisa ter uma linguagem específica para com essas pessoas, para não transpor limites e também para respeitar esse momento da pessoa que está se despedindo da vida, né? A gente escuta que o que ela quer, por vezes, é não ser esquecido, o que ela quer é pedir perdão, o que ela quer é reatar com aquela pessoa que faz tempo que ela não vê, ela quer ver pela última vez. Quantas histórias eu já escutei de pessoas que estavam passando muito mal e esperaram alguém chegar de muito longe para poder se despedir, ou seja, é o que a pessoa quer. Então, ela não vai ficar preocupada se vai comprar mais um apartamento ou não, se vai trocar de carro durante o ano ou não. Quando ela está nesse lugar de cuidado em final de vida, ela quer estar sem dor, ela quer encarar o medo dela de não saber o que vai encontrar do outro lado de frente. Ela quer estar segurando na mão de pessoas que fazem sentido para ela, pessoas que a rodeiam, que dão suporte emocional para ela. E o reiki entra como uma forma de ajudar, não, muitas vezes, não só a pessoa que tá fazendo a passagem, mas também aos familiares, de ter esse encorajamento, de estar presente nesse momento, de ficar junto, de enfrentar isso como algo natural da vida. Então, essa experiência nesses 20 anos, eu sou reikiana há 20 anos, e trabalho com um atendimento hospitalar tem uns 15 anos mais ou menos. Mesmo sem muita habilidade, mesmo sem saber exatamente o que eu estava fazendo, eu ia e fazia. Hoje não, hoje já tenho algumas coisas que eu fiz para aprimorar esse cuidado, né? E pretendo aprimorar isso ainda mais e me direcionar para isso ainda mais. Mas é muito lindo fazer parte desse momento, sabe? Na verdade, quando a pessoa abre as portas para te entrar no momento, na vida dela,
é no momento em que parece que tudo está sem esperança, é um privilégio, assim, é uma honra, sabe? mesmo. Ela querer que tu faça parte daquele momento da vida dela, ela permitir que tu faça parte daquele momento, eu me sinto muito privilegiada de estar ajudando essas pessoas. Todas as vezes que eu entro dentro de um hospital, que eu ando pelos corredores e que eu vou a caminho de algum leito, eu entro agradecendo de eu estar lá na condição de ajudante, não na condição de quem está precisando dessa ajuda. Então, lá eu digo realmente o que eu reclamei hoje de manhã, o que eu queixei É que não isso. estava legal, sabe? Eu não estou em nenhum desses leitos precisando desses cuidados, ainda não É estou. isso. Então, estou aqui É numa outra isso. condição. Isso já é muito. Isso é riqueza que traz para a alma. É, Consciência que você com leva, né? certeza, Gabi. A ideia é muito bom, maravilhosa. Foi espetacular estar com você e receber tanto conhecimento, tanta experiência que você tem. Então, para mim foi muito especial estar com você aqui hoje. E escutar esse olhar, porque eu não tenho esse convívio, eu tive muito pouco aqui com a minha mãe, com a minha mãe, né? Dei amparo para minha mãe e para minha avó. Mas é muito bom saber de quem está lá todo dia mesmo. E esse olhar tão expansivo, tão aberto sobre isso, para que a gente possa refletir mais. E o quanto que a gente, como praticante, pode ajudar mais também nesses períodos, que às vezes a gente fica com medo e tal. E aí eu acho que você trouxe uma abordagem bem bonita e bem interessante, bem muito maior do que eu até esperava. Então eu só tenho a te agradecer. E obrigada por estar aqui, por topar estar conosco aqui. Esse movimento tem sido um movimento de todos nós, não só meu e da Fer, e tem sido muito rico para a gente. A gente tem gostado muito e a gente tem sentido que essas trocas têm enriquecido ainda mais esse movimento do Congresso. Então, obrigada por aceitar esse convite nosso. Eu que E agradeço. tamo junto, vamos para a Eu que próxima. agradeço. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui e estou disponível. Vamos lá. E esse congresso vai Isso ser aí. lindo, vai ser muito lindo, realmente. Ai, vai, com certeza. Eu acredito nisso. Tem muita gente boa lá. E pessoal, que quiser saber mais sobre o trabalho da Débora, acompanhar o que ela faz, ela é uma maravilhosa profissional. Aqui na parte de cima da telinha, na bolinha do Congresso, tem o nome dela. É só seguir ela lá. Chama ela, ela faz constelação também, ela faz outras práticas, tem um monte de. Ela falou, aí tem 18. Vocês falem com ela e sigam ela para conhecer melhor o trabalho dela. Ela é uma pessoa muito especial, viu? Muito E obrigada, é isso. Gabi. Bom, imagina. Bom dia para todos vocês e vamos junto. Vamos junto que tem muito mais até o Congresso. Beijão. Até mais. Um bom dia. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, Dé.